Neste vídeo vamos modelar esta engrenagem. Sendo uma engrenagem raiada, ela pode ser dividida em três partes: a roda, o cubo e os raios. No desenho 2D faltam algumas cotas. Eu referenciei o arquivo PDF no MicroStation e escalei para que fique na escala 1:1. Assim eu consegui algumas medidas aproximadas. Como este raio de 20, os raios de concordância da abertura e este raio de 39. Também o diâmetro interno da roda, que é de 84 milímetros. E este raio aqui também não é este valor. Vamos iniciar modelando a roda, que tem um diâmetro de 120 milímetros, largura de 30 e furo com diâmetro de 84. Vamos selecionar o modo de trabalho Modelagem. E neste modo a ferramenta Cilindro. Eu vou retirar o arco de sua posição ancorada. E ele tem dois modos de trabalho: o modo de coordenadas retangulares e o modo de coordenadas polares. Você alterna entre eles usando a letra M de modo. A ferramenta pede para inserir o ponto central. Eu vou usar o ponto 0,0,0 e vou construir o cilindro de frente, teclando F. Ao trabalhar em 3D, sempre faça círculo digitando os raios na direção de um dos eixos. Simplifique assim: tecle Enter, digite o raio e confirme. Agora é definir a altura do eixo do cilindro. Na direção Y, digite 30 e confirme. Na aba Sólidos de modelagem, tem um grupo de ferramentas Operações. Operações são características que adicionamos aos sólidos básicos. Um furo, por exemplo, é uma característica que acrescentamos a um sólido. Na janela de configurações, você define as características do furo. A principal delas é o diâmetro de 84. Furo simples, passante, normal à face, etc. O prompt pede para identificar o sólido a ser furado. Depois posicione o furo no centro da base. Para encerrar a ferramenta, clique com o botão direito do mouse. A roda tem uma saliência circular na parte interna. É um arco com corda de 9 milímetros e raio de 6. Vamos usar a ferramenta Círculo para fazer um círculo na horizontal. E para ser horizontal, use a letra T de topo. Não esqueça, tecle Enter, digite o raio de 6. Este círculo nós vamos posicionar no quadrante do furo, de forma que fique a uma distância de 39 milímetros desde o centro. Este é o raio interno da saliência. Ferramenta Mover. Selecione neste quadrante. Leve até o centro do furo e tecle O de origem. Na direção X, tecle Enter e digite 39 e confirme. Agora, uma vez que a altura do cilindro é 30 milímetros, mova o arco 15 milímetros na direção Y.
Agora vamos modelar o cubo de forma independente. O diâmetro deve ser 36 milímetros. O comprimento não foi cotado, mas o chanfro de 2 milímetros indica que sua altura é de 34. Ferramenta cilindro novamente. Inicie em uma posição qualquer. A posição deve ser frontal, então letra F. Sempre teclando Enter para digitar o valor do raio na direção de um dos eixos coordenados. O raio, no caso, é 36/2. 18. Comprimento 34. A saliência do cubo será gerada por um círculo de raio 8 e sobressairá até o raio de 20. Vamos usar outra vez a ferramenta círculo, em uma posição qualquer de topo, tecle Enter 8 milímetros. Mover, quadrante, O de origem no centro, Enter e digite 20O, O de origem. Agora, na direção Y, digite 17 e confirme. Estes dois círculos na roda e no cubo vão ser usados para gerar as respectivas saliências circulares. A ferramenta para isso está no grupo Operações. É a ferramenta Borda de Varredura. Com esta ferramenta, um perfil, no caso um círculo, se movimenta acompanhando uma borda do sólido, retirando, recortar ou acrescentando, projetar, volume a ele. Então, vamos usar projetar. Identificar o sólido e borda para arrastar ao longo. Selecionar a aresta da borda. Identificar o perfil para arrastar ao longo da borda. Selecione o perfil e confirme. Use a mesma operação para a saliência da roda. Agora podemos colocar o cubo no seu lugar referente à roda. Aqui digite O de origem para deslocar 2 milímetros na direção Y negativo. Tecle Enter, digite 2 e confirme. Veja na vista de topo se está correto. O próximo passo será modelar os raios que ligam a roda ao cubo. De frente, o raio é basicamente um trapézio. 18 é a largura da base maior, esta distância, e 14 é a largura da base menor. A altura não foi dada, mas eu medi aqui 20,5. Observe que a base maior praticamente tangencia o cubo, e é isso que vamos considerar. Mas o sólido raio, para ser unido ao cubo, precisa ter uma boa interferência. Por isso, vamos construir o trapézio com 5 milímetros a mais em cada base, mantendo as 3 medidas principais. Observe também que a seção transversal do raio é uma elipse. Vamos desenhar o trapézio na vista frontal. Usar a ferramenta linha, não a Smart Line, para fazer o trapézio com linhas desconectadas. 18 milímetros na vertical. Leve o cursor ao meio da linha e digite O de origem. Para a direita, tecle Enter
e digite 20.5 O para reposicionar a origem nesta distância. Para cima, a metade de 14. Observe que a bússola do Acudral ficou orientada com a linha inclinada. Digite F de frente. E digite 14 para baixo e confirme. Feche o trapézio. Mover paralelo offset 5 milímetros. Nas duas bases. Agora as laterais devem ser estendidas até as novas bases. Use a ferramenta Estender elementos até a interseção. Observe que eu mantive as bases anteriores. Este é o trapézio que será usado para a seção frontal do raio. Agora vamos fazer o trapézio da seção lateral. A base maior tem 11 milímetros, a base menor tem 9 e a altura é a mesma, 20,5. Ferramenta linha, origem no meio da base original do primeiro trapézio, Acudral de topo, Enter na direção -y, metade de 11, 5.5 e confirme. Depois 11 na outra direção. Origem no meio da outra base, 4.5, metade de 9. Topo de novo, 9 milímetros. E finalize o trapézio lateral. Agora, o mesmo procedimento de deslocamento das bases 5 milímetros. Você pode só copiar, assim. Estender elementos até a interseção. Agora temos uma estrutura espacial que vai nos permitir gerar um cone elíptico. De volta ao modo modelagem. A ferramenta Cone tem uma segunda opção, cone elíptico. Não é preciso alterar a configuração porque vamos usar os pontos do Acudral. Inserir o ponto central da elipse da base. A elipse não é de topo, nem de frente. Digite S de side, lateral. E use estes pontos como raios da elipse. A seguir, definimos a altura do cone. E a elipse do topo. Este é o raio que vamos posicionar no nosso modelo. Mover. Pegue o raio neste ponto. Botão direito outra vez. Agora levar ao quadrante do cubo. Lembrando que o raio deve entrar 5 milímetros no material do cubo, digite O de origem, frente F ao topo T, 5 milímetros e confirme.
Agora você deve mover o raio na direção Y, 17 milímetros, que é a metade do comprimento do cubo. Estes são os 3 elementos da engrenagem raiada. Vamos colocar em vista de frente para obter os outros raios com uma rei polar. Modo desenho. Ferramenta construir matriz. Configure assim: polar, 4 cópias, delta 90 graus ou total 360. Rotacionar itens ativados. Centro da matriz no centro do cubo. Antes de unir o cubo, raios e roda, faça o arredondamento das saliências. Este arredondamento com raio 6. Será a operação arredondar. Raio 6. Agora você só pode arredondar os raios depois de uni-los à roda e ao cubo. Selecione tudo. Ferramenta Unir. Apenas confirme. Operação arredondar. O raio de arredondamento dos raios na roda é de 4 milímetros. No cubo, 6 milímetros. Estas linhas de concordância são devidas ao modo de renderização. Agora, raio de 4 milímetros. Mudando o modo de renderização para suave padrão, furo do cubo, diâmetro 20, operação furo. Furo simples, passante, normal, diâmetro 20. Seleciono o sólido. Atenção, a origem do sistema de coordenadas está 2 milímetros dentro do cubo, não deve ser usada para localizar o furo, a não ser que você ajuste a vista para frontal. Aqui eu estou usando o Snap Centro.
um pouco menos de luz aqui. Vista de frente para fazer o rasgo de chaveta. Largura 6 milímetros. Profundidade 23. Desenhe um quadrado de 6 milímetros de lado. Para mover, pegue-o no meio da aresta de baixo. No quadrante superior do raio, digite O de origem. Para baixo, tecle Enter, digite 23. Confirme. Vamos usar este quadrado para recortar o cubo. Operação recortar. Selecione o sólido e o quadrado. Confirme. E, finalmente, cortaremos os dentes da engrenagem. Coloque a vista de frente. No modo de trabalho, Desenho. Vamos escolher a ferramenta Inserir célula ativa. Clique nos 3 pontos à direita do campo do nome da célula para escolher a biblioteca de células. Depois clique no menu Arquivo e selecione Anexar arquivo. O arquivo Fresas Módulo 1.cel contém perfis de cortes de dentes de engrenagem módulo 1, variando de 10 dentes até 180. Eu coloquei o arquivo na mesma pasta onde está o arquivo que eu estou modelando agora. O arquivo Fresas Módulo 1.cel está disponível a partir de um link no texto descritivo deste vídeo. Baixe o arquivo e guarde em uma pasta separada. Localize o arquivo onde você salvou e clique em Abrir. Agora você pode escolher o perfil de acordo com o número de dentes da engrenagem. No nosso caso, 28 dentes. É como o perfil da fresa. Duplo clique e seleciona o perfil para ser colocado, voltando para a caixa de configuração. Observe como está o perfil em relação ao cursor. Mude o angulativo de 90 para 0 graus. A distância do perfil até o cursor corresponde à distância da fresa até o centro de uma engrenagem de 28 dentes módulo 1. Para engrenagem de qualquer módulo, basta você escalar esta célula no valor do módulo desejado. No caso da nossa engrenagem, é módulo 4. Aqui seria a posição se fosse uma engrenagem de 28 dentes módulo 1. Mude o fator de escala para 4. Agora temos a ferramenta módulo 4, que é colocada na posição com um clique no centro da roda da engrenagem. De volta ao modo Modelagem, selecionamos a operação Recortar. Selecione o sólido e o perfil. Confirme. E temos o primeiro corte na engrenagem. Vista de frente outra vez para obter a engrenagem completa. Nós podemos e vamos fazer uma array de operações. Desta vez a ferramenta está no grupo Modificar operação. É a ferramenta Matriz de operação de sólido paramétrico. Configure assim.
tipo polar, sobre a operação, 28 itens e ângulo total 360 graus. Identificar o sólido paramétrico ou operação. Para o nosso caso, selecione a operação, o corte do dente. Usar controles para ajustar a matriz. Clique do botão esquerdo para aceitar. O MicroStation oferece, neste caso, 29 alças de adição. Uma para cada um dos 28 cortes e uma para o centro da matriz. Mova o centro da matriz para o centro do cubo. Leve ao centro e confirme para finalizar. Pode levar um bom tempo. E está pronta a engrenagem. Que tal uma engrenagem de bronze?